Aos trabalhos referente a essa SEI. Portanto, quero cumprimentar aqui os membros desta comissão, o vereador Marcos de Souza, o vereador Miando, o vereador Sandro Bussola, o vereador Pastor Luiz, o vereador Carlinhos, que está por aqui também. Quero aqui desde já pedir ao vereador Marcos que me secretaria essa reunião, os ofícios aqui justificando a ausência. Caramba, que frio da bexiga esse. Frio da bexiga. Pedir para o vereador Marcos de Souza ler o ofício do ex-prefeito Tuga Gerani, justificando a sua ausência. Fica convocado só dois? Só isso e ele? Hã? Bauru, 3 de março de 2020. Senhor presidente, sinto-me honrado e agradeço o convite recebido de Vossa Senhoria para comparecimento a essa Casa Legislativa, a fim de prestar informações junto à Comissão Especial de Inquérito que analisa possíveis irregularidades e responsabilidade quanto à gestão de recursos financeiros na Coab Bauru. Afinal, afastado da vida pública, referido convite a colaborar no sentido declarado é o motivo, mesmo para agradecer a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, solicitar que encaminhe meus agradecimentos aos membros da referida comissão. Todavia, encontro-me presentemente em fase de recuperação de saúde, o que me impede de atender a esse convite. Faço isso lamentando, visto que em toda a minha vida pública sempre vi e tratei o Poder Legislativo como uma das bases mais importantes para a manutenção da democracia, conferindo-lhe respeito e apreço. Assim, a razão exposta não me permite atender ao convite, mas faço desta nova oportunidade para manifestar meu apreço e consideração que tenho por Vossa Excelência, seus pares e a essa Casa de Leis. Atenciosamente, José Tuga Angerani. Lido, senhor presidente. Ainda a justificativa do senhor José Carlos da Silva, justificando a sua ausência. Certificamos que nesta data compareceu nesta Casa de Leis o senhor Wagner Assolini da Silva, RG 16, 155, 704, residente domiciliado à rua Jacupiranga, número 68, bairro Camilópolis, Santo André, São Paulo, informou a impossibilidade de comparecimento do senhor José Carlos Dias da Silva em reunião da Comissão Especial de Inquérito, agendada para o dia 3 de março de 2020, por motivo de doença. Bauru, 28 de fevereiro de 2020, assinado aqui pelo Diego Mateus, que é o nosso chefe de serviço de procedimentos legislativos. Lido, senhor presidente. Vereador, mais um ofício aqui. Este é referente à Coab. Ela está nos solicitando a dilação de mais 15 dias para que possa tomar providências referente aos documentos que esta comissão realmente solicitou. Eu gostaria que o senhor realmente fizesse a leitura. Senhor presidente, atenção ao ofício número 35/20, protocolado nesta Prefeitura como processo 24889/20, no qual solicita cópia integral dos documentos da Coab no período de 1998 a 2019, solicitamos a dilação do prazo de em 15 dias para subsidiar as informações necessárias para a resposta. Atenciosamente, Clodoaldo Armando Gazeta, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Fala aí. O outro ofício, aqui, na verdade, é uma determinação dessa presidência solicitando que o documento enviado pelo Ministério Público a esta comissão que seja disponibilizado realmente um sistema da casa. Gostaria que o senhor fizesse também a leitura.
à Secretaria da SEI, Coab, determino que a documentação encaminhada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, via mídia física, por meio do ofício número 53/20, GAECO Bauru, seja disponibilizada no Sistema da Gestão Legislativa desta Casa de Leis, Bauru, 3 de março de 2020. Natalino Davi da Silva, presidente da Comissão Especial de Inquérito, lido, senhor presidente. Tá bom. Aqui um outro ofício referente ao e-mail que foi enviado pelo ex-prefeito Tuga Girani, realmente a esta comissão. Gostaria que o senhor fizesse a leitura também. Foi lido? Um abraço. Esse é o do Fox. Esse é um dos que foi convidado também do Fox. Também, dá uma linda. Prezado Segala, recebi e agradeço o seu convite para comparecimento à Câmara no próximo 3 de março, às 13h30, em reunião sobre a Coab. Lembro que, tal qual Bolsonaro, minha presidência da Coab foi acidental e, no meu caso, praticamente meteórica, pelo curto espaço em que ocupei esse cargo. No mesmo dia e hora, tenho consulta médica com exame marcado com antecedência que não será possível reagendar e assim não poderei comparecer. Leio com interesse o noticiário sobre esse sério problema bauruense. Continuo sendo um admirador da sua tenacidade e desempenho na função, enviando votos de que continue assim. Abraço do senhor Falk Sev. Lido, senhor presidente. Muito bem. Encerrada a leitura dos ofícios, Coisa linda, hein? quero já solicitar a esta casa que traz o depoente, para a gente poder fazer as oitivas, por favor. O ex-prefeito Antônio Iso Filho. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Eu gostaria que o senhor se denominasse, registrasse o seu nome. Antônio Iso Filho. Também o endereço. Rua Castro Alves, 661. O senhor está acompanhado? Advogada Silvia. Gostaria que a senhora também pudesse... Silvia Regina dos Santos Iso, OAB 248-936. O senhor tem conhecimento por que está aqui? Sim, é referente a esclarecimentos que vocês querem a respeito da Coab. Há necessidade que a gente faça a leitura do objeto dessa SEI, para o senhor? Não, eu só gostaria de saber o período que nós vamos tratar. O senhor estava prefeito em Bauru em 98? Estava. Correto. Na verdade, o objeto dessa SEI realmente é o período de 1998 até 2019. Tá certo. Então, é do dia 1º de janeiro de 1998. É do ano de 98. 98. Isso. Neste ano, eu fiquei prefeito
até agosto e depois retornei no mês de dezembro. Portanto, eu fiquei 9 meses, prefeito. Correto. O senhor... Nós estamos tratando de um período de 144 meses, dos quais eu fiquei 9 meses. Sim. Na verdade, o objeto dessa ciela se inicia em 98, para que realmente nós possamos dar, dentro daquilo que é objetivado dessa CEI, se faz necessário com que a gente traz, né, os nossos agentes desde essa época, tá? O senhor quer fazer algumas sobre realmente o objeto, principalmente um dos instrumentos que essa CEI é sobre o não pagamento do seguro a partir de 98. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, não tenho. No microfone. Não, não tenho. Tudo que for ad intra, tudo que for da administração interna da Coab, não tem como nenhum prefeito saber. A gente determina para a Coab diretrizes gerais, e as gerais era no sentido de conseguir contratos com a Caixa Econômica Federal, no sentido de que a Coab pudesse sobreviver, deslanchar e atingir a finalidade a qual ela era constituída. Eu vou passar a palavra para os membros da CEI. O vereador Miano. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Quem que nomeou o presidente da Coab no período do senhor? Fui eu. Então, o senhor tem responsabilidade sobre esse período, como prefeito e como quem nomeou. Tenho responsabilidade em linhas gerais. Eu não tenho como responder, tenho responsabilidade também, mas não tenho como responder minúcias da administração do dia a dia. Nem eu e nem nenhum outro prefeito. Consta, segundo o presidente atual, Arildo Lima Júnior, que foi uma opção de não pagar o seguro para a Caixa Econômica Federal. Segundo ele, porque havia uma inadimplência grande, havia uma grande dificuldade, e aí se optou para que não pagasse esse seguro para a Coab. Então, se recolheu o dinheiro do mutuário, o mutuário pagou isso no seu boleto de prestação, mas a Coab reteve esse dinheiro com ela. Ela fez uma apropriação indébita desse dinheiro. Ela reteve com ela esse valor. E aí, eu queria dizer assim, qual foi a decisão do senhor em tomar essa decisão de... Qual foi o motivo que levou o senhor a tomar essa decisão de não pagar o seguro para a Coab, para a Caixa Econômica Federal? Então, esse conhecimento eu não tinha, porque era um conhecimento interno, e eu fiquei 9 meses apenas, fiquei 8 meses, fiquei 3 fora e voltei no último mês. Então, esses detalhes eu não tenho. Mas essa dívida depois alguém não pagou na sequência? Hoje, se eu não me engano, a Caixa cobra 190 milhões. Não, eu digo, mas desde essa época que está atrasado? Acho que voltou a pagar alguns períodos, mas continua. Mas começou no governo do senhor. Então, tem que ver esse período que pagou, se não foi pago esse período. Eu não tenho esse período. Não foi pago. O próprio presidente atual... O senhor poderia me fornecer uma lista? Eu não tenho aqui essa lista. Então é como o senhor, eu também não tenho. Mas eu tenho informação de que no momento certo vai aparecer para o senhor aí o que a gente Correto, tem. então. Mas o senhor na princípio é assim, eu não estou chamando o senhor de nada, estou dizendo para o senhor assim, foi no período do senhor que isso aconteceu, e ponto. Iniciou-se essa inadimplência com relação ao seguro no período em que o senhor era prefeito, e quem fez isso foi um presidente nomeado pelo senhor. Então, o que nós precisamos que o senhor nos ajude a esclarecer aqui? Se o senhor sabe se tinha algum motivo especial para que não fosse pago esse seguro. Eu não sei. Tá respondido.
Mais algum membro quer fazer pergunta? Não? Não? Ok. Então, dou por encerrado o seu depoimento. A doutora? Nós vamos providenciar. Tá bom? Falar de coisa que a gente não tem acesso é complicado, né? É difícil, assim. Expõe todo mundo, expõe o senhor, expõe... Na verdade, nós não estamos expondo, a gente só está perguntando. Ele vai dizer o que sabe. Se ele disse que não sabe, não sabe. Tem acesso... Vereador. Mas vai ter acesso no momento certo. Doutora, eu gostaria que a senhora pudesse realmente fazer via ofício a esta comissão, para que nós pudéssemos realmente estar repassando aí. Tá bom? Tá ótimo. Então tá, eu agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado. Valeu aí. Doutor. Caramba, distribui aqui. O Nilson não veio. Hein? Escuta. Tá tremendo? Por quê? Tá nervoso, né? Pessoal do Nilson aí? Nervoso? Será? Senhor presidente, pela ordem, Foi deferido. eu gostaria de ver se não consta na nossa lista de pessoas para serem ouvidas. E se não constar, consta, por favor, Miriam Renata de Castro Navarro. Eu gostaria que o apoio legislativo pudesse já anotar esse nome para que realmente seja... E também a senhora Rosana Cristina Poli, que era assessora de imprensa da Coab na época. Também inclui aí o senhor Arnaldo Ribeiro. Eu gostaria que chamasse o próximo depoente. Rosana, Santos, a leva dele. Ele é querido. Ele é querido. Deixa eu só... Galera dele. Galera. Eu gostaria de chamar a esta mesa o senhor Nilson Ferreira Costa. Está aqui no Vinícius. Vai chamar o pessoal. Fica guardar e dar um prazinho. Tá marcado para 15 horas, né? Tem mais algum? Tem 15... Que hora que é o horário dele? 15 horas. Senhor presidente, uma questão de ordem. Deferido. Qual é o horário da oitiva do Às 15 horas. Nós devemos aguardar o período, portanto. Nós podemos definir sobre mais alguns nomes, se a comissão tem alguns nomes a apresentar ao apoio legislativo. Foi feita uma proposta pelo novo vereador Minhando, não formalmente a esta comissão, em relação à questão do sindicato dos contabilistas, algo assim. Então, se o senhor pudesse, seria bom oficializar. Tendo em vista a temática contábil ser bastante importante aqui, eu gostaria que nós convidássemos o Conselho Regional de Contabilidade para que ele enviasse aqui um contador para que nos auxiliasse também nessas... E também a OAB, eu acho importante a gente também ter alguém da OAB aqui conosco. Pedir para o apoio legislativo estar fazendo o ofício encaminhando o apoio desses órgãos realmente que foram citados. Eu gostaria de registrar, enquanto realmente se dá aqui, que a TV Câmara pudesse suspender realmente esse trabalho por hora. Olá, reaberto os trabalhos da SEI, mais uma vez aqui cumprimentar a todos e todas que nos acompanham. Estamos aqui com mais um depoente referente a esta instauração da Comissão Especial de Inquérito. Estamos aí buscando ouvi-los
os servidores e a gente que atuaram realmente nessa época. O senhor tem conhecimento porque o senhor está aqui? Primeiramente, eu quero pedir que o senhor realmente diga seu nome. O meu nome é Arialdo Mercadante. Eu fui presidente da Coab de junho de 1999 a fevereiro do ano 2000. Pela ordem, presidente. Deferido. O senhor está acompanhado do doutor... Meu nome é Carlos Braga, advogado, e na qualidade de advogado do doutor Arialdo Mercadante, eu gostaria que Vossa Excelência dissesse a que título o senhor doutor Arialdo está aqui, se como investigado ou se como testemunha. Na verdade, como instigado. Investigado? É. Então, vou alertar o meu cliente que ele tem o direito de não se pronunciar naquilo que ele entender necessário. O senhor tem ciência porque o senhor está aqui? Eu fui convidado pela presidência da Câmara a vir aqui ajudar no que for necessário. Eu vou pedir para que o vereador Marcos de Souza possa estar fazendo a leitura do objeto da CEI, do qual realmente a gente está aqui nos reunindo nesse momento. Por favor, vereador. Uma questão de ordem, senhor presidente. Deferido. No caso do... Eu esqueci o nome do senhor. Arialdo. Do senhor Arialdo. Ele está na condição de depoente. Acho que não de investigado no caso. Eu acho que gostaria que deliberasse a comissão nesse sentido. Vamos ratificar, então. Exato. Ratificado. Fica a advertência, o doutor Carlos Braga se mantém. Se me permite, presidente, existe uma diferença fundamental entre ser um investigado e ser uma testemunha. Então, o meu cliente está aqui na qualidade de colaborador com os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito para ajudar Vossas Excelências a elucidar fatos sobre a companhia. Ele não está aqui na condição de investigado, porque o objeto da CEI não recai e em nenhum momento o nome dele foi citado em qualquer tipo de denúncia. Claro, claro. Bom, fazer a leitura então do pedido aqui. Pedido de abertura de CEI. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que ao final presente subscrevem no exercício de pleno mandato, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, amparados pelo inciso 10º do artigo 18 e nos itens 1, 2, 3 do parágrafo 2º, combinados com os parágrafos 3º e 4º do artigo 18, todos da lei orgânica do município, e segundo o contido nos artigos 56 e 57, e nos seus parágrafos da Resolução 263/90, Regimento Interno, pedem a Vossa Excelência a normal tramitação desta solicitação, de forma que, obedientes ao mandamento legal, solicitam a instalação de comissão especial de inquérito, pelo prazo de 60 dias, visando a apuração dos seguintes fatos: o recebimento do seguro habitacional de 1998 a 2010, sem o devido repasse ao órgão credor. O recebimento e eventuais desvios do período entre 2007 e 2014 do seguro habitacional. Possíveis desvios do retorno do FGTS à Caixa a partir de 2014 e, por fim, os acordos extrajudiciais realizados pela Coab Bauru com as construtoras. Lido, senhor presidente. Ciente do objeto da CEI, o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, não tenho nada a dizer, não. Eu passo para os membros da CEI. Tem alguma... Eu gostaria de fazer uma... Senhor Arialdo, boa tarde. Quero agradecer ao senhor aqui pela presença. O senhor, quando foi presidente à época da companhia, o senhor tinha conhecimento de acúmulos de dívidas das construtoras em relação a este pagamento desse seguro, se via sendo pago regularmente ou não? Na época, sim, esse processo já estava correndo em forma judicial
E a gente já tinha conhecimento disso. Mas nada foi feito porque não havia uma decisão final já, nenhuma sentença proferida. Nesse período que o senhor esteve lá como presidente, houve algum parecer o Conselho Fiscal e o Conselho se reuniu em algum momento para deliberar sobre as contas da companhias, onde o senhor nesse período era presidente? As contas da companhia, ela estava numa situação em que ela tinha 52 mil mutuários, sendo que metade disso era inadimplente, sendo que 1.100 mutuários estavam devendo há mais de 3 anos e não tinha nenhuma ação na justiça contra eles. Tá? Então, era uma situação em que você tinha dois lados, uma dívida com a Caixa Federal, tá? E outra dívida, outro crédito a receber, tá? que era mais ou menos em torno de 15 milhões de reais. E no departamento jurídico da empresa só tinha lá cinco advogados. E esses empreendimentos realizados pela Coab, eles estavam localizados em 82 cidades. Então, praticamente, com 4 ou 5 advogados, seria impossível citar todo esse pessoal e fazer a cobrança. O senhor tem conhecimento, se nesse período que o senhor esteve junto à presidência, se algum acionista teve benefício de lucros por parte da Coab? Não, ninguém teve. Sem pergunta, senhor presidente. Ainda com os membros da comissão. Arialdo, boa tarde. Boa tarde. O senhor disse aqui que o senhor foi presidente de junho de 99 a fevereiro de 2000. Sim. O senhor lembra quem era o antecessor do senhor? Quem foi o presidente antes do senhor? Sim, o presidente antes foi... Bom, foi faz 19 anos, isso já a minha idade. Sim, já. Né? Como é que se chamava o... Quem? Não lembra, né? Não. O prefeito que nomeou o senhor, quem foi? Foi o prefeito, o senhor prefeito. Quem foi o prefeito, o senhor lembra? O Nilson Costa. Nilson Costa. E o senhor sabe quantas pessoas trabalhavam na Coab no período quando o senhor assumiu? Quantos funcionários tinha lá? Tinha muita gente? Tinha pouca gente? Como é que... Não, ela já estava passando por um processo de diminuição do número de funcionários. E, inclusive, a gente fez uma gestão junto ao Ministério do Trabalho em que ele determinava para a gente o número de funcionários de carreira que teriam que ter lá e o número de pessoas indicados, talvez aqui como fosse cargo de confiança, certo? E na minha gestão a gente conseguiu diminuir esse número, inclusive eu lembro que 14 pessoas a gente conseguiu diminuir o número de funcionários que não eram de carreira, mas sim eram pessoas indicadas. No passado. Porque consta que na gestão do prefeito anterior chegou a ter 276 funcionários lá dentro. E aí o senhor assumiu e começou a baixar esse número, é isso? Sim, aí? Exatamente. E o senhor se lembra, se no período em que o senhor estava como presidente, a Coab ela cumpria com as suas obrigações junto com a Caixa? Ela pagava as parcelas do seguro ou fazia o retorno do fundo de garantia direitinho? Não era possível fazer porque a receita dela era insuficiente. Ela tem um número muito grande de inadimplentes e ela não tinha condições realmente de fazer isso. E o senhor acha que a receita baixa era a inadimplência? Era pela inadimplência, exatamente. O senhor sabe em porcentagem quanto era isso, mais ou menos? Mais de 50%? Eram uns 40% dos mutuários eram inadimplentes. Tá. E aí o senhor ficou até 2000 e por que o senhor saiu? Bom, politicamente tem as inovações, né? O senhor prefeito entendeu por bem que iria de mudar a sua... O prefeito continuou, mas o senhor saiu. Eu saí. O senhor se lembra quem assumiu depois do senhor? Foi o Mogione. É só. Senhor Arialdo, no período que o senhor ficou como presidente lá, o senhor teve conhecimento de se esse seguro habitacional foi pago
E se foi pago, de que forma foi pago e de que forma era paga esse seguro? Se era em dinheiro ou em cheque? Seguro, por favor, me repita que eu não entendi. O seguro habitacional que era recolhido e que tinha como forma da própria companhia fazê-lo pagamento, o senhor se recorda de que forma que era realizado esses pagamentos? Não, todo o pagamento era feito através de cheques. Em algum momento teve algum pagamento em dinheiro por parte desse seguro? Não. Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho mais uma aqui. No período em que o senhor ficou lá, começou-se a não pagar, já vinha não pagando o seguro. E quando o senhor entrou, foi uma decisão do senhor de continuar também ou houve alguma outra pressão para que não continuasse pagando? Porque assim, a Coab continuava recebendo dos mutuários. E aí ela tinha que pagar esse seguro para a Caixa. E o que importa é assim, de uma certa forma continuou-se não pagando o seguro. E aí como é que foi essa transição do antigo para o senhor e do senhor para o seu sucessor? O senhor pagou, não continuou pagando, e se não continuou pagando, como é que o senhor decidiu isso? Não, houve uma eleição de contas prioritárias? O que aconteceu? O valor total que tinha que se pagar, não se pagava, pagava uma parcela dele, tá? Sempre se pagava até. E foi muito discutido isso dentro de toda a diretoria da Coab, inclusive com o senhor prefeito, eu deixava ele sempre informado por todos. O prefeito sabia de tudo o que acontecia lá. Isso ele sabia. Eu deixava ele, toda sexta-feira eu tinha uma reunião com ele, deixava ele bem a par das coisas. Tá. E aí, quando o senhor passou para o próximo, o senhor sabe se ele continuou não pagando ou ele começou a pagar? Não, eu não fiquei sabendo. Não sabe, o senhor saiu isso? Não. Tá bom. Senhor Arialdo, uma vez que a Caixa Seguradora ela não estava recebendo o seguro, o senhor sabe nos dizer se ela tinha entrado com alguma ação jurídica contra a companhia nessa época? Não, na minha época não. Bem, alguma pergunta? Bom, então, sanado aqui as interrogações que eu agradeço pela sua presença, agradeço ao doutor por acompanhar aí, muito obrigado. Tudo bem, estamos aqui dispostos a participar da CEI de forma que for necessário, tá? Nós agradecemos. Me coloca à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado pelo senhor ter vindo aí para contribuir com a gente, viu? Obrigado. O próximo depoente está por aí? Se tiver, por favor. Esse aí é do tempo do Nilson? Ele queria o Nilson aposentar. A receita era pouca. Emociona ele? 40, 50% do plano. Quando chegaram, eles tinham que escolher o que eles iam pagar. E pelo jeito eles foram deixando o quê? O seguro. Foi deixando o seguro, entendeu? Opa, por gentileza, tem ninguém para acompanhar, né? Tem que alguém da Vinícius, cadê o Vinícius? Tem que ir um membro. Esse é o Ronaldo, né? Tudo bem? Bom, fica à vontade. Olá, boa tarde. Gostaria que o senhor realmente pudesse dizer seu nome no microfone e também seu endereço. Meu nome é Ronaldo Moraes do Carmo,
Eu sou aqui de Bauru, resido na Rua Bela Vista, número 965. Senhor Ronaldo, o senhor trabalhou na Coab. Exato, trabalhei. Poderia dizer a época que o senhor trabalhou? De quando até quando? Qual a função? A data exata eu não me recordo, mas foram nos anos acho que 97 e 98. Tá. Aí eu era gerente jurídico da Coab. O senhor sabe me dizer por que o senhor está aqui? Eu recebi um convite e, é óbvio, eu acompanho as notícias que circulam pelos meios de comunicação e creio que seja com relação a esse problema que aconteceu com relação à Coab. É do seu interesse que a gente faça a leitura do objeto da SEI? Se possível, até para poder me inteirar melhor. Por favor, vereador Marcos. Pedido de abertura de 6. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que ao final do presente subscrevem no exercício do pleno mandato, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, amparados pelo inciso 10º do artigo 18 e nos itens 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, combinado com os parágrafos 3º e 4º do artigo 18, todos da Lei Orgânica do Município, segundo contido nos artigos 56 e 57, em seus parágrafos da Resolução 263 de 90, Regimento Interno, pedem a Vossa Excelência a normal tramitação dessa solicitação, de forma que, obedientes ao mandamento legal, solicitam a instalação de comissão especial de inquérito pelo prazo de 60 dias, visando a apuração dos seguintes fatos: o recebimento do seguro habitacional de 1998 a 2010, sem o devido repasse ao órgão credor. O recebimento de eventuais desvios do período de 2007 a 2014 do seguro habitacional, possíveis desvios do retorno do FGTS à Caixa a partir de 2014 e, por fim, os acordos extrajudiciais realizados pela Coab Bauru com as construtoras. Lido, senhor presidente. O senhor quer fazer algum comentário a respeito? Pela colocação das datas, eu creio que talvez, ao que caberia no tocante a mim, seria alguma coisa com relação ao seguro nos idos de 98. Eu, infelizmente, não achei a minha carteira de trabalho para tentar verificar quando foi que eu saí da Coab. Mas, assim, como gerente jurídico, pouca coisa eu tinha de informação quanto ao financeiro. Até porque, na época, o foco principal dado para a atuação do jurídico foi a recuperação de imóveis. Na época, o comentário existente é que o volume de recuperação de imóveis era muito pequeno, e isso gerava um passivo muito alto para a empresa, e o foco principal a mim dado foi foi reforçar essa questão da retomada dos imóveis, o que foi feito à época. Mas com relação ao seguro, eu não sei nem se a parcela, acho que era pago em conjunto com a parcela do financiamento, então eu não tenho informação específica com relação a isso. Não era matéria afeta ao meu trabalho e que eu tivesse o tipo de acesso. Nessa época, a Caixa já era inadimplente, referente ao seguro junto à Caixa Seguradora. O senhor tinha conhecimento disso? Específico, não. Eu sei que existia, sim, débitos da Coab para com a Caixa, mas eu não tenho informação assim específica do que era. Se era, no caso, só seguro ou valor de prestação. Existiam alguns núcleos específicos que o volume de inadimplência era muito alto. Mas, assim, eu não sei... O senhor lembra quanto era a inadimplência nessa época? Não me recordo. Eu me lembro que, quando eu entrei, os comentários eram esses, né? Tanto que o foco foi retoma para poder começar a mexer a comercialização, porque do jeito que está não tem condição de ficar. Então, assim, era o comentário que era assustador. Mas os índices exatos eu não me recordo. São já quase 25 anos. Certo. Vou abrir a palavra aos membros da SEI. Senhor Ronaldo, o senhor ficou lá, então, como gerente jurídico entre 97 e 98. Exato. O senhor sabe dizer para a gente como é que funcionava o sistema de construção que a Coab fazia? Como é que ela construía, ela contratava construtoras? Como é que funcionava? Ela pegava o dinheiro da Caixa, dava para a construtora? O senhor sabe como é que funcionava esse sistema? Exatamente, eu não sei, porque isso era mais afeto à área de comercialização. Mas eu me recordo alguma coisa de que o pessoal comentava muito que antigamente a Caixa Econômica Federal viabilizava verbas maiores
para se fazer núcleos, como foi alguns aqui de Bauru, que são grandes. Notadamente, o Meridota, que era tido como sendo um dos maiores da América Latina à época. E depois disso, me parece que a Caixa Econômica começou a mudar a forma de funcionar e que estaria liberando valores para construções individuais ou coisas menores. Mas eu não sei afirmar exatamente. Consta que alguns acordos foram feitos com construtora nesse período. O senhor participou de algum desses acordos extrajudiciais com construtoras para pagamentos ou para acerto de construções feitas em que a Caixa não repassou o dinheiro para a Coab? Nessa época, eu me recordo de ter intermediado, viabilizado a negociação de composição entre algumas construtoras, acho que 2 construtoras, eu não me lembro quais. Eu sei que o que aconteceu à época foi até que o Dr. Tourinho tinha sido contratado como advogado da Coab até. Qual o nome que o senhor disse? Acho que o Dr. Fernando Tourinho, ele era advogado da Coab em algumas ações. E na época, o Dr. Mandalite, o falecido Dr. Mandalite também era advogado, acho que de uma outra construtora, salvo engano. E havia interesse nessas construtoras fazerem acordo com a Coab, com a Caixa, realizarem algum acordo até para que pudessem voltar a agir junto ao sistema financeiro, porque me parece que a questão da existência da ação judicial geraria algum tipo de impedimento ou de algum tipo de problema para poder continuar trabalhando. E eu me lembro de ter intermediado a realização da composição entre essas pessoas, entre a empresa, os advogados dessas 2 empresas, Dr. Tourinho, para poder tentar fazer isso aí, mas diretamente com construtoras e Caixa Econômica, dinheiro de Caixa Econômica, eu não me recordo. E o senhor se lembra se essas construtoras, elas fizeram acordo antes da judicialização ou esse acordo foi feito depois da ação judicial? Como foi esse acordo? Foi assim, vamos fazer um acerto, um acordo, para a gente tirar da judicialização e vocês voltarem a construir? Ou foi antes que houvesse uma ação judicial? Não, eu acho que, se não me engano, foi acordo judicial. Se não me engano, foi amarrado ao acordo judicial. Tanto que me parece que já era uma... É que são 25 anos, é meio difícil, mas assim, me parece que já era uma questão que estava em processo judicial e o acordo foi feito para tentar resolver. Para resolver o acesso. Mais alguma pergunta? Senhor Ronaldo, você poderia confirmar novamente qual foi o prefeito que indicou o senhor? Eu assumi na gestão do prefeito Iso. Prefeito Iso. Exato. Quem era o presidente à época? Eu não me recordo o nome do presidente. Ele ficou um espaço até que curto de tempo. Depois ele saiu e aí entrou o Dr. Jorge dos Santos. Tá. Nesse período, o senhor tem conhecimento de quantos contratos foram firmados de construção de empreendimentos de casas por parte da companhia? Quais são e quais foram os convênios realizados entre a Coab e as construtoras? Que eu me recorde, houve uma contratação de construção de imóveis, acho que em Ibitinga, e houve um outro contrato, acho que aqui em Bauru, mas assim, eu me lembro desses 2. Houve um outro contrato aqui em Bauru, eu não sei se foi um sistema de mutirão, alguma coisa assim, mas eu não tenho toda certeza, não. O presidente anterior que fez aqui um depoimento, ele disse que na época dele, a inadimplência dos mutuários chegava em torno de 40%. O senhor tem conhecimento no período do senhor, qual era a inadimplência? Eu não posso garantir para o senhor. Eu sei que eu me recordo que eram altas as preocupações em cima da recuperação de imóveis para tentar sanar era muito grande. E assim, mas índices, infelizmente, a cabeça não me ajuda. Eu não tenho nenhum tipo de material para poder consultar e tentar retomar. O senhor tem conhecimento se foi feito algum tipo de desconto para mutuário na época do período que o senhor esteve lá? Não, desconto não. O senhor tem conhecimento se em algum momento algum agente político procurou o jurídico para que não fosse retomada qualquer tipo de imóvel na cidade de Bauru ou outras cidades?
Não. Tanto que, assim, eu, em particular, eu não atendia. A função do jurídico ela era meio assim, nós éramos colocados literalmente num canto da empresa e dificilmente nós tínhamos acesso ao meio externo. A discussão ali, inclusive, a gente tinha um comportamento assim, muito de fazer as coisas rápido para evitar qualquer tipo de impacto social, porque, queira ou não, a retomada é uma coisa que tem um impacto social muito negativo. Só que a questão do financiamento, e a Coab, na época, né, atuando em nome da Caixa Econômica Federal, a preocupação era tentar fazer isso e minimizar os efeitos. Então, a gente tentava fazer de uma forma rápida e sem muito alarde. O senhor tem conhecimento de algum contrato que foi feito por parte da companhia em patrocínio de clube de futebol ou outra entidade de vôlei ou basquete? O senhor tem conhecimento? Não, não tenho conhecimento. O senhor nunca passou nenhum tipo de contrato? Que eu me recorde, não. O senhor tem conhecimento de que a companhia ela patrocinava esse tipo de modalidade esportiva? Não, eu não me recordo de nada com relação ao patrocínio de... Não me recordo, não. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Bom. Presidente, só uma pergunta. Eu acho que, assim, primeiro agradecer, né, a importância do senhor estar contribuindo com a gente aqui, porque nós estamos tentando identificar qual o motivo que não foi pago o seguro de 98 a 2010. Né? O senhor não tem como contribuir muito porque o senhor ficava na parte jurídica, não na parte financeira da empresa, da companhia, na verdade. Eu gostaria de saber se o problema da Coab era justamente a inadimplência, né? Que justamente a inadimplência acabou dificultando vários pagamentos, inclusive o seguro. Quantas pessoas trabalhavam com o senhor no jurídico à época e quantas casas, de fato, foram retomadas no período que o senhor esteve lá? Por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor? Eu quero saber se era realmente feito um trabalho para reaver os imóveis e voltar o recebimento desses recursos para a Coab. Quantas pessoas que trabalhavam e como que era a atuação dos senhores e, né, das senhoras também que ali estavam para a retomada dessas casas? Quando eu cheguei ao jurídico da Coab, a Coab era dividida em dois segmentos. Existia um jurídico imobiliário, que era o jurídico que tratava da questão documental, e que é muito documento quando você vai mexer em qualquer tipo de empreendimento, mesmo na parte da comercialização. Então, nós tínhamos, era um advogado, salvo engano, o Dr. Wagner, e tinha, acho que, mais um ou dois estagiários para dar suporte nisso. Na parte jurídica ativa, que é a que busca realmente a retomada, existia, salvo engano, acho que era o Dr. Sescato, existia o Dr. Roberto, mais um outro colega que eu não me recordo o nome agora, Erasmo. Tinha acho que mais uma advogada, eu acho que mais uns 4 ou 5 estagiários. E tinha uma moça que não era advogada, ela trabalhava junto dando suporte, numa espécie de back-office. Com relação ao volume de retomadas, eu me recordo que a gente tinha, assim, é meio sazonal, depende muito da maturação dos processos, porque para chegar no ponto de retomar, você tem que ter percorrido um trâmite muito longo. Então, assim, esse trâmite ultrapassa a questão da gestão da Coab. Então, assim, a gente tinha que se aproveitar de processos que foram entrados antes, que teve todo o seu tramitar e uma sentença. A gente, na época, eu me lembro que teve meses que a gente chegou a retomar 18 casas, acho que teve meses que teve 10, 12, 8, mas o volume, segundo o que eu escutava de comentário de quem era de dentro, que era um volume interessante, que era um volume que estava, assim, respondendo aos anseios. Eu não consigo, não tive à época informações e não tenho hoje condição de balizar se só a inadimplência ou, de repente, o inchaço de quadro, que seria outra possibilidade, se só a inadimplência geraria esse problema. Agora, eu me recordo que existiam questões realmente sérias de inadimplência. A inadimplência era um fator realmente que preocupava. Internamente, nós chegamos a fazer algumas alterações com relação ao procedimento de trabalho. Quem é advogado tem um pouquinho a noção no sentido de que
para se fazer uma ação, antigamente o pessoal utilizava-se na Coab da notificação extrajudicial. Esse procedimento era mais caro, a gente substituiu por outros meios mais baratos para tentar facilitar e diminuir esse impacto. Mas eu não consigo dizer para o senhor se era só isso. E, além do que, a Coab ela tem um tempo de vida já bem longo. Me parece que ela passou por transformações no sentido da forma de trabalhar, que no começo existia essa questão de grandes conjuntos habitacionais, né? O movimento era muito maior, e depois ela diminuiu um pouco esse funcionamento com relação a grandes investimentos e passou a fazer investimentos em áreas menores. E ela contava com um quadro técnico de engenheiros para poder conseguir fazer essa gestão de obra. Ela contava com um quadro técnico de pessoal voltado na área da comercialização. E o jurídico, eu sou sincero, até dizer que na época eu até tinha pedido algumas vezes para ver se a gente conseguia contratar mais alguém para poder correr atrás, porque os processos agora são mais fáceis, os processos eletrônicos ficam mais fáceis da gente tocar. E na época você tinha que viajar para poder conseguir fazer o processo andar. E olha, o volume de cidades que a Coab atendia era muito grande. Então a gente tinha um pouquinho de dificuldade em correr atrás de tudo com esse quadro. Nos trabalhos, o vereador Sandro perguntou se algum mutuário procurava algum tipo de favorecimento. Não, eu gostaria de saber se o senhor teve intervenção direta do prefeito à época ou de qualquer outro agente pedindo para não retomar a casa de algumas pessoas. Não, ao contrário. Justamente eles, entre aspas, tentavam evitar que chegasse em mim qualquer tipo de intervenção. O que eu atendia de vez em quando eram aqueles mutuários que ficavam 2 dias indo atrás para tentar algum tipo de coisa. Eu explicava, olha, o que existe são essas normas de negociação. Se o senhor conseguir se enquadrar, eu consigo suspender o processo. Caso contrário, não tem como. Que eram algumas situações em que se permitia, dependendo do volume do atraso, mas acesso de qualquer pessoa voltada à administração pública, prefeito, vice, vereadores, o pessoal ligado à administração em geral, não. Pedir para mim para poder fazer algum tipo de coisa, não. Diretamente, não. Vereador Sandro. 2 perguntas para finalizar. Senhor Ronaldo, o senhor tem conhecimentos dos acionistas no período que o senhor esteve lá no departamento jurídico? Recebeu alguma vantagem ou algum lucro na participação da companhia? Não me recordo. Dos acionistas? Não me recordo. Eu me lembro que foi feito um trabalho grande para a gente tentar fazer uma depuração de contratos, para tentar erguer a situação da empresa, mas eu não me recordo exatamente de participação em lucros, não. No período que o senhor esteve lá, houve a contratação de alguma auditoria interna dentro da companhia? Eu também não me recordo. Pelo menos assim, com relação ao jurídico, eu não me recordo de ter sido auditado especificamente o meu segmento, eu não me recordo. Sem pergunta. Senhor Ronaldo, em relação à inadimplência, a Coab Bauru construiu em 84 municípios. Obviamente, essa inadimplência era composta por esses municípios que a Coab construiu ou somente de uma determinada cidade, o exemplo Bauru, no caso? Não, infelizmente, a inadimplência era generalizada. Eu me lembro que, salvo engano da minha parte, tinha uma cidade, acho que é Tarumã, que era assim, a inadimplência chegava a níveis elevadíssimos. Aí, buscando tentar identificar o motivo, né, disso daí, a gente chegou até a informação de que lá o que existia era muita mão de obra sazonal que trabalhava em colheitas e que na época foi feito um financiamento do imóvel. Essas pessoas se apropriaram do mecanismo de financiamento para poder conseguir as moradias, mas como eles eram sazonais, era flutuante, as pessoas iam embora e isso ficava desse jeito que estava lá. Então, assim, eu me lembro que teve, salvo engano, essa cidade, o índice era elevadíssimo. Marília era muito elevado também. E a gente tinha, assim, uma dificuldade muito grande, porque tinha equipe de cobrança que ia para a rua também, para poder, literalmente, bater palma de casa em casa e tentar conversar, tentar negociar. Mas, historicamente, era muito difícil. A companhia ela tem os conselhos. O senhor participava de alguns? Conselho, não me... Fiscal, conselho? Não. Até acho que haveria, não sei se haveria algum impedimento, mas de conselhos não participei, não. Pelo menos que eu me recorde, não. Tá certo, então.
Quero agradecer a sua presença, Pois não. tá? Seu depoimento. Obrigado por nos atendê-los. Eu agradeço, o senhor está dispensado. Muito obrigado. Estou à disposição do que for preciso. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Reaberto esse trabalho aqui desta Comissão Especial de Inquérito. Se trata sobre supostos desvios de recursos da Coab. Neste momento, estamos aqui recebendo mais um depoente, que é o senhor Braz Mileiro, que neste momento eu gostaria que o senhor realmente pudesse dizer no microfone o seu nome, o endereço. Meu nome é Braz Mileiro e eu tive a oportunidade de, com relação à Coab, de ficar um período talvez de seis meses, de abril a outubro de 2004. Gostaria que o senhor dissesse seu endereço, por favor. Rua Professor Vicente Scaglione, número 250, Residencial Samambaia. O senhor tem ciência porque o senhor foi convidado para estar aqui? Tenho. Senhor... Embora tenha conhecimento, eu sei que eu estava viajando, cheguei logo de manhã e vi o convite, né, mas eu me apressei a vir. Então o senhor está ciente que o senhor está aqui, né? Sim. Tá ok, então. O senhor pode dizer qual a função que o senhor ocupou na Coab e qual época, de que época até a data final? Em outubro de 2003, talvez lá para o dia 20 de outubro, quando o prefeito Nilson Costa ele havia sido cassado e retomou o cargo, ele me convidou, eu estava no gabinete do prefeito, e ele me convidou para ir para a Coab, né? Eu não quis pegar a presidência, fiquei como diretor técnico e administrativo. Até abril. Em abril, o presidente, que era o Rubens de Souza, saiu candidato a vereador, aí eu não tive jeito, tive que assumir mesmo a presidência da Coab e fiquei até outubro de 2004. Nesta época, a Coab já estava inadimplente. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Coab já vinha com uma inadimplência, mas quando a gente assumiu, em 2003, como eu falei, a Coab já tinha tido uma evolução grande no governo Nilson Costa. Tinha passado de 354 funcionários, empregados do quadro, né, para 79. E quando eu entreguei o cargo, entreguei com 61 empregados efetivos do quadro. De 5, desculpa se eu estou me adiantando, tinha 5 diretoria, legalmente no período que eu estava na presidência, está no estatuto da Coab, inclusive está assinado no meu nome, nós passamos de 5 para 3 diretores. De 14 divisões, nós passamos para 8 divisões. Nesse curto período que eu estava na presidência, aconteceram essas modificações em relação ao pessoal. Cargos de assessorias, eu não lembro a quantidade total que tinha, nós deixamos com 7, mas tinha, desculpe, tinha 91 cargos de confiança quando o Nilson Costa assumiu, né? E a redução ficou para 7 cargos de confiança. E quando tinha esse 91, eu não estava na gestão, era do Valim, o doutor Valim, que era o presidente.
A folha de pagamento, como eu disse, de 354 para 61 funcionários, reduziu 80%. A redução da folha de pagamento reduziu 90% nesse período. De 5, consagrado no Estatuto, como eu falei, ficou 3 diretorias, né? E as divisões também, como eu falei, reduziu 57%, de 14 para 8. Isso já foi na minha gestão. O objeto da CEI, realmente, ele é bem claro sobre alguns quesitos, por exemplo, sobre o não pagamento do seguro da Caixa. O senhor tinha conhecimento disso? Bom, eu preciso fazer um comentário rápido aqui, mas que tem muito a ver com isso. No início da gestão 2005, quando mudou a presidência no governo Tuca, que saí da então diretoria, nós procuramos entregar o cargo, o titular não quis receber, disse que sabia de tudo e tal. Em 2007, eu recebi uma convocação para responder uma sindicância estabelecida. Eu tenho todos os documentos aqui, não vou mas posso mostrar para vocês, dessa sindicância, que na época, inclusive, achei ruim, mas hoje acho que foi excelente ter a sindicância. A sindicância era o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado queria saber por que a Coab de Bauru não tinha construído em 2004. Por que houve essa sindicância? Porque o presidente de então, que inclusive deixou o cargo recentemente, não respondeu ao Tribunal de Contas. Então, ficou uma situação em que o tribunal achou um descaso, né, e pediu para fazer uma sindicância na gestão 2004. E essas audiências, eu tenho todos, um caderno foi feito todo aqui, percorreu tudo, voltou depois para o tribunal, e o tribunal, dizendo que não tinha nada, né, mandou arquivar o caso. Né? Então, tudo foi esmiuçado naquela oportunidade, né, em que que todos nós sabíamos que desde 93 a Coab não constrói, mas a diretoria resolveu não responder para o tribunal. Aí então pediu para fazer uma sindicância. Quer dizer, não sei se não respondeu por má fé ou para o tribunal, ou se foi um descaso fortuito, que não tinha nada a ver, né? Só mostrar que o quadro que eu falei de empregados, isso faz parte de documento oficial da Coab, que eu falei de 354. Senhor presidente, só uma questão de encaminhamento, só para entender o raciocínio, se o senhor me permite. Quando o senhor assumiu o governo anterior, quem que era o prefeito anterior? O prefeito anterior era o próprio Nilson Costa. Nilson Costa. Porque eu assumi... Correto. Aí, quando o senhor assumiu, de quem o senhor herdou esses 97 cargos de confiança? Não, mas que governo que foi? Não, esses 97 de cargos de confiança já vinha pela história, foi do governo antecessor do governo Nilson Costa. Quem é o governo? O senhor tem conhecimento? Foi o governo ISO, né? Governo ISO. Governo ISO. Tá. Embora eu não assumi... Tá, 97 cargos, então o senhor assumiu do governo anterior? Não. Eu entendi. Na realidade, eu não assumi o cargo logo que o Nilson Costa assumiu. Entendi. Eu assumi só ao longo, no último ano do governo dele, que eu assumi a presidência da Coab. Depois fez esses cortes de 97 e houve uma redução, é isso? Isso, mas não durante a minha gestão. Correto. Já tinha... Então, o governo Nilson Costa pegou a companhia com 97 cargos de
Confiança. Confiança. Livre nomeação. Isso. Correto. Bom, a palavra continua aberta aos membros. Só um detalhe que eu queria acrescentar. Pois não. Quando eu fui trabalhar, rapidamente falando, no gabinete do Nilson Costa, depois na Coab, por insistência dele, eu já era aposentado do setor elétrico, né? Eu fui o último gerente regional da CPFL, que era responsável por 88 cidades, e ocupei cargos, inclusive, em Campinas. Então, eu sou de Bauru, apesar disso, tinha voltado. Então, só acrescentando, eu já tinha uma vivência administrativa. Para vocês terem ideia, desses 88 localidades, a gente tinha 1.200 empregados na CPFL. Presidente, eu gostaria, primeiro, agradecer, o senhor vem aqui trazer esclarecimento para a gente, mas se o senhor pudesse ser bem objetivo, no que diz respeito ao tempo que o senhor ficou na companhia, se o senhor pode nos responder por qual motivo que o seguro que era pago pelos mutuários à época, que entrava no caixa da Coab, não era repassado para a Caixa Econômica Federal, de 98 a 2010. No período que o senhor esteve lá na companhia, né? Independente se como presidente ou não. O senhor sabe dizer por qual motivo que esse seguro não foi pago? Eu acho que, na realidade, houve uma confusão entre gestão técnica e gestão política, né? A gente veio falando agora há pouco a quantidade de empregados que tinha, desde que a Coab não constrói, desde 93, e estava mantendo um quadro de pessoal, uma quantidade de diretores, etc. Tal. Durante, eu não teria condições de falar os outros cargos. Então, eu acho que aquela história, despesa e receita. Durante o período que eu estive lá, nós pagamos toda a parte de seguro, todo mês pagávamos tudo que devíamos para a Coab. A dívida aumentava? Aumentava sim, por causa de juros, correção monetária. No período que eu estive lá, eu fiz gestões, inclusive eu fui 3 vezes conversar com o presidente da Caixa Econômica Federal, ele me recebeu, e havia uma circunstância aí, eu estou sendo indelicado de comentar, porque a mulher desse presidente da Coab, do presidente da Caixa Econômica Federal, ela era presidente da Coab de São Paulo. Então, nós nos conhecemos, ela facilitou alguns contatos. E nós fizemos todo esse tipo de levantamento. Ocorre que toda essa história ela vinha há muito tempo, como a Coab não podia construir. Desculpe se eu estou me alongando. E por todas essas dificuldades, você não podia fazer. Só um detalhe, o advogado na minha época era o Claudomir Mandalite. Então, vocês veem como eu estava bem assessorado. Ele, na realidade, foi um mestre, um pai para mim e um grande orientador. O senhor afirma que no período que o senhor esteve lá, o seguro, então, ele foi pago, ele foi recebido dos mutuários e foi repassado à Caixa Econômica Federal. Nós repassamos para a Caixa Econômica Federal todas as despesas, as prestações. Com relação ao seguro, eu quero crer que estava junto também, né? Eu saí de lá em 2004, tem alguns detalhes que eu posso não saber. O fato é que nós, nesse período, nós reduzimos por exemplo, o mutuário em dia tinha 43%. Nunca tinha acontecido isso. Inclusive, o Jornal da Cidade fez várias matérias sobre isso. Por quê? Desculpa me alongar. Porque nós começamos a fazer um trabalho em bairro. Chamava Tô Legal, a gente chamava. A gente ia no Meridota, por exemplo, cada 3, 4 meses, e nos reunimos e fazíamos um escritório itinerante. Então, com esse escritório, nós recebíamos. Eu falei do Meridota, mas tem todos os outros que a gente tinha, inclusive fora de Bauru. A gente ia com uma equipe e montava, e isso fazia com que a gente conseguisse receber dos mutuários, né? A questão de seguro, existem alguns detalhes, né, que eu sei.
também com o Fundo de Compensação e Valorização Salarial, o FCVS, que a gente tinha arrecadado, tinha levantado, mas não podia utilizar. A legislação não permitia utilizar. Esse fundo ficava retido na companhia? Quando ocorrer isso, ficaria retido na companhia. Uma pergunta que eu quero fazer uma vez porque o que consta é que a partir de 98 existia um débito com o seguro. A Caixa Seguradora realmente não chegou a mencionar a Coab entrar com alguma ação? O senhor tem conhecimento disso? Não, isso eu não tenho conhecimento. O senhor está nos passando um gráfico aqui referente ao número de funcionários de 98.354 para uma redução de 2004, 68. Eu falei 61 porque 61 eram funcionários ativos. Sim. Né? Inclusive, por que eu falei que tinha 79 nós fizemos? Nós fizemos com o doutor Maturana, eu não lembro dele, nós fizemos um termo de ajuste de conduta e mandamos embora os 18 outros funcionários que não tinham passado por concurso. Tem mais 7 funcionários, que são aqueles 7 assessores que eu falei, né? que são os assessores habitacional, jurídico, técnico, financeiro, imobiliário e especial de informática. Então, do quadro era 61. Do quadro era 61, né? Então, pode ver que está até marcado 61 mais 7. E tem nesse 7 também, porque tem algumas pessoas que estavam com ação contra a Coab, que foram demitidas, etc. Tal. A ação não, elas pessoas que tinham sido aposentadas por questões de doença, etc., estavam no INSS, continuavam penduradas no quadro, mesmo não fazendo parte, porque estava com ação com relação ao INSS para reconhecer que eles podiam ser aposentados por qualquer problema físico. Eu abro as perguntas aos membros da comissão. Seu Braz, eu queria perguntar algumas coisas para o senhor. Talvez, assim, até o senhor já respondeu para os colegas aqui, mas, assim, eu queria alguma coisa mais específica de alguma coisa. O senhor tem conhecimento, quando o senhor assumiu a presidência da Coab, se havia uma dívida anterior com a Caixa? Chegou ao conhecimento do senhor? Sim, sabia, não só quando eu assumi, como durante todo o tempo, porque... Porque o senhor disse que pagou as coisas durante o seu período. Isso. E aí, como é que ficou o que ficou para trás? Ficava correndo juro e correção monetária. E a Caixa nunca cobrou isso? Sim, nós sempre conversávamos, eles sempre cobravam. Inclusive, nós tínhamos de adiantado, foi um dos documentos que eu entreguei para o presidente que estava assumindo, né? E que existia a possibilidade de a gente fazer um acordo, porque já tinha sido feito um acordo. Aliás, antes desse acordo que houve, se eu não me engano, deve ter sido, porque eu era o Mogione, o presidente, eu estava no gabinete do Nilson, deve ter sido em 2002, por aí. Teve uma audiência pública, inclusive nesse plenário aqui, né, que teve para ver se a prefeitura assinava ou não. Então, ela assinou um acordo com a Caixa Econômica Federal. Com aquela dívida anterior. Né? Com a dívida anterior. E esse contrato ainda estava vigente quando eu estava. Ele ia vencer, se eu não me engano, em fevereiro ou março, que eu passei para o presidente. E era um parcelamento isso? Não, era um acordo para não interromper as atividades da empresa, etc. Tal. Tá. O senhor lembra quem que cuidava do Fundo de Compensação de Variação Salariais na época que o senhor estava? A Renata, que parece que até hoje. Hein? Isso era a minha próxima pergunta. Ela estava lá antes do senhor e continuou depois? Ela estava antes de mim e continuou, pelo que eu vi nos noticiários aí, embora estivesse fora de Bauru, também. Por isso que eu pedi que ela fosse incluída aqui na nossa... Tá bom, obrigado. Ela era.
Continua aberta aos vereadores. Sandro. Senhor Vargas, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor. Não, obrigado, pessoal. O senhor tem conhecimento se no período que o senhor esteve lá, algum acionista recebeu alguma coisa por lucratividade da empresa? Eu não estou lembrado desse detalhe. O senhor tem conhecimento se no período que o senhor ficou lá, a companhia realizava qualquer tipo de patrocínio na área esportiva? Não. O senhor tem, no período que o senhor ficou lá, houve alguma auditoria interna contratada pela companhia? Houve auditoria interna e, se eu não me engano, eu estou até com os documentos aqui. O senhor tem como passar o nome da... Era uma empresa que foi contratada dessa auditoria? Eu não teria aqui no momento, mas foi feita uma auditoria. Eu vi hoje esse documento preparando para vir para cá, né? Eu posso encaminhar para vocês essa informação. Um momento. Esses volumes aqui são, inclusive, foram todos preparados com informações. Todos preparados com informações minhas nesse período que eu falei, em 2007, que foi feito por uma falha da administração que não respondeu para o tribunal. O senhor pode encaminhar depois? Eu encaminho depois. O senhor pode encaminhar depois, não tem nenhum conhecimento, não. Mais uma pergunta para o senhor. A criação de cargos dentro da companhia, como é que era realizada? Era feita pelo próprio presidente? Não houve nenhuma criação. No período do senhor, não, mas o senhor tem conhecimento, vamos supor, o fato, por exemplo, de 2004, ter 93 cargos de livre nomeação. Aí depois foi diminuído no período que o senhor estava lá. Uhum. A criação, como é que se dava? Era o prefeito que criava ou o presidente da companhia tinha autonomia para criar esses cargos de livre nomeação? Não tenho conhecimento. Tá bom, só isso. Mais alguma pergunta? Senhor Braz, o senhor gostaria de esclarecer mais alguma coisa? Não, é só esclarecer que durante algumas questionamento feito, eu lembro pelo vereador Coronel Meira, sobre a questão de empregados, e como eu passei para ele aqui, que tinha 61 funcionários ativos na companhia, o então presidente veio aqui e falou que tinha 61 cargos só e que ele tinha passado para 100 e não sei o quê, porque a gente usava estagiário. Isso era mentira dele. Estagiário fazia esse papel de estagiário. Se em alguma área algum gerente fazia por conta própria, e quando a gente percebia alguma coisa, ele está querendo usar o estagiário para alguma coisa, a gente repreendia. Tá? Então, essa questão não tem. Desculpa, só ver se eu tenho algumas coisas que eu anotei rapidamente quando eu saí. Bom, então eu acho que isso é importante, que está consagrado no Estatuto, é 5 para 3 diretores, foi no nosso período. Que até 3 meses, porque eu falei em dia, 43 estavam adimplentes, 63, até 3 meses, 60, e a gente implantou nesse período, rapidamente falando também, além do legal que eu falei, nós implantamos, por exemplo, um escolha o dia, que no setor elétrico a gente tinha isso para poder facilitar. Nós implantamos que a pessoa, quando ia fazer acordo, e se tivesse conta bancária, para fazer débito automático, para poder... Tinha muitas casas invadidas, tinha lugar aí que estava invadida há mais de 5 anos, com assessoria do
do Mandalite, nós fizemos uma ocupação provisória para dar possibilidade para essa pessoa depois ter direito a imóveis, e foi muito bem sucedido, ou seja, imóveis que as pessoas estavam ocupando e não estavam pagando prestação porque não tinha dono. Com essa ação, nós conseguimos fazer isso. E realça essa história do Tô Legal que a gente fazia. Não era ideia nossa, outras Coabs do Brasil faziam, porque eu me baseava muito, porque como eu gerenciei na CPFL em Campinas também, eu convivi muito com a Coab de lá. No setor elétrico, você convivia com a Coab, não administrativamente, mas tinha relacionamento. Por exemplo, o Meridoto, quando fez, eu era regional aqui, a Coab não pagou um tostão, a prefeitura não pagou um tostão, a CPFL fez tudo de graça. Então, eu tinha uma certa convivência com a Coab. O detalhe a acrescentar, no período que eu estava no gabinete, nas reuniões do Conselho de Administração da Coab, eu representava o prefeito, ele me pedia para representá-lo, né? Então, lá eu já tinha uma certa conhecimento da Coab. Quando nós fizemos o programa de gestão energética municipal, eu me aprofundei um pouco na questão da forma de utilizar a energia, de utilizar a água, e isso eu continuei enquanto que estava lá. Tá certo. Senhor presidente, gostaria só de acrescentar uma informação. No tempo que o senhor esteve lá, seu Brás, como que era a ação, as ações de retomada dos imóveis, dado a grande inadimplência? Como que era o senhor, como que era o jurídico do senhor à época, o quadro, como que era a atuação? Esse serviço era feito ou tinha algum tipo de intervenção política que não fazia com que esse trabalho de execução fosse realizado? Olha, essa pergunta é muito boa, que me dá a oportunidade de esclarecer alguns detalhes. Quando eu falei que nós mandamos algum pessoal embora, eu falei até 19, que não foi 19, foi muito mais, nós chegamos a 41 empregados efetivos. O que nós fizemos na época? O jurídico, como eu falei, o Mandalite, que era o meu mestre lá, que me orientava, não vou dizer nem assessorava, aí nós contratamos, que chegou nesses 61 funcionários, porque quadros diferentes, advogado tinha 3, nós passamos de 3, se eu não me engano, para 9, 10 advogados, exatamente para poder fazer essa movimentação junto ao mutuário. Com relação a isso, então, mas nós contratamos esses funcionários com a Universidade de Brasília. Não foi feito com qualquer um, não. Nós temos com a Universidade de Brasília, orientado que não precisaria entrar na 866, fazer processo seletivo, e nós contratamos a Universidade de Brasília pela indicação de uma outra Coab, se não me engano, de Ribeirão Preto, que na época falou isso para a gente. Então, nós passamos para 61, mudando a categoria dos cargos, né? Por exemplo, não é porque era o cargo, o escriturário, que nós colocamos escriturário. Então, talvez essa pergunta até fique meio resposta ao que foi dada antes, né? Eu senti que eu tive liberdade de contratar mais advogados. Qual era o procedimento de retomada de casa nossa? Não era simplesmente chegar e via que estava devendo e ia lá. Não. Primeiro, nós estabelecemos um critério, inclusive admitimos também mais engenheiros, para poder dar uma olhada por fora, sem invadir a privacidade das pessoas, se a pessoa tinha reformado a casa. Aí a gente chamava ela e falava, tem, a pessoa alegava, não tem, mas você reformou a casa. Tá. Então, isso ajudou muito também nos acordos que nós tivemos. Foi uma iniciativa interessante. Com relação a isso, desculpa prolongar mais ainda, teve uma audiência em Marília, porque a Coab de Bauru atuar, se eu não me engano, de construir em 78 municípios. Tinha a construção. Em Marília,
tivemos lá com o promotor presente, me chamaram para uma conversa. Quando eu chego lá, é um ginásio de esporte, não é uma panela de pressão, mas do tipo panela de pressão também. E o pessoal foi perguntar. E exatamente o pessoal vinha com isso. A primeira coisa era esse negócio. Vocês estão cobrando demais, não sei o que lá, a gente não pode pagar. E a gente tinha levantado, devedor por devedor de Marília, que se tinha mexido ou não no imóvel. 98% tinha mexido. E saiu o promotor na hora, acabou com o pessoal que estava comandando e arrebanhou várias pessoas para ir lá. Na hora ele acabou, quer dizer, no sentido de colocou no lugar que realmente não era bem o que eles falavam, que não tinha dinheiro para pagar a Coab. Então, esses procedimentos, eles foram bastante salutares, embora num período bastante curto, para a gente poder tentar restabelecer. Existia outras formas. A Coab não podia construir pelo sistema de habitação, como nenhuma outra empresa tinha, porque a Coab praticamente todas as Coab foram deixadas de lado. Não sei se vocês lembram, vocês são mais novos que eu aqui, que num determinado governo aí foi aumentado o ICMS estadual do Estado de São Paulo 1%, e 1% era para passar para habitação. Pelo que eu sei, está em vigor até hoje. Ribeirão Preto colocou isso em prática. Araçatuba, a Coab de Araçatuba colocou em prática. Eu só gostaria que o senhor concluísse, que a gente tem mais alguns depoentes aí sobre o Brasil. Tá. Então, existia alguma forma. Nós tentamos resgatar isso. Fizemos um trabalho para poder fazer isso, porque os outras Coabs podiam fazer, mas estava um período muito curto, então acabou não dando. Tá certo, então. Bom, encerrado aqui os questionamentos, eu quero agradecer a sua presença, de estar realmente vindo aqui nesta comissão especial de inquérito, tá? E o senhor está liberado. Eu agradeço. Obrigado. Só rapidamente falando, eu escrevi algumas coisas no jornal, de vez em quando eu escrevo o jornal, eles sempre colocam na coluna Opinião, tem algumas matérias eu falando sobre a Coab. Tá bom. Né? Tá bom. Se quiser deixar aí, a gente dá uma olhada. Se tiver algum documento que é possível deixar aqui para a comissão depois realmente fazer uma análise, tá bom? Obrigado. Obrigado. Gostaria que pudesse adentrar o próximo depoente. Bom, obrigado, senhor. Licença. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, senhor. Gostaria que o senhor realmente pudesse dizer seu nome e seu endereço. Ricardo Garbino Torres, endereço, Rua Célio da Ibem, 896. Senhor Ricardo, o senhor tem ciência porque o senhor está aqui? Eu sei que é um assunto relacionado à Coab, no qual eu fui diretor financeiro em alguns meses, creio que no ano entre 2003 ou 2004, não me recordo exatamente. O senhor não tem a data certa? Não tem, foi tão pouco tempo e faz tanto tempo que eu não me recordo. O senhor interessa que a gente faça a leitura do objeto da SEI para que o senhor entenda? Pode ser. Vereador Marcos, peço por favor. Pedido de abertura de SEI. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que ao final do presente subscrevem no exercício de pleno mandato, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, amparados pelo inciso 10º do artigo 18, nos itens 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, combinado com os parágrafos 3º e 4º do artigo 18, todos da lei orgânica do município, e segundo, contido nos artigos 56 e 57 de seus parágrafos da resolução 263/90, regimento interno, pedem a Vossa Excelência a normal tramitação dessa solicitação, de forma que, obedientes ao mandamento legal, solicitam a instauração
criação de comissão especial de inquérito pelo prazo de 60 dias, visando a apuração dos seguintes fatos: o recebimento do seguro habitacional de 1998 a 2010, sem o devido repasse ao órgão credor. O recebimento de eventuais desvios do período 2007 a 2014 do seguro habitacional, possíveis desvios do retorno do FGTS à Caixa a partir de 2014 e, por fim, os acordos extrajudiciais realizados pela Coab, Bauru e construtoras. Lido, senhor presidente. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre o que acabou de ser lido? Nenhuma. Infelizmente, puxando na memória o assunto tratado, eu não consigo me recordar de nenhum fato vinculado a isso. Nessa época, o senhor citou que o senhor esteve, mesmo com uma passagem curta, está rolado sobre o não pagamento do seguro. O senhor tem alguma coisa a falar a respeito? Não me recordo. Não consigo lembrar de se foi deliberado algum não repasse ou algum repasse referente a alguma despesa relacionada a seguro. Realmente, na cabeça, assim, não me recordo. Eu vou abrir a palavra aos membros da SEI. Senhor Ricardo, como que eram feitos os pagamentos no período em que o senhor foi diretor financeiro? Eu volto a repetir, senhores, a atividade desempenhada foi em tão pouco tempo e faz tanto tempo que eu me recordo apenas de deliberar, assinar alguns papéis falando para que o pagamento acontecesse ou deixasse de acontecer. Mas eu não me recordar da atividade em si, porque foi muito pouco. Qual que é a formação do senhor? Eu sou contador de formação. E como contador, o senhor não se recorda dessas? Que papéis eram esses? De jeito nenhum. Estamos falando há 17 anos atrás. Porque papel, assim, é uma coisa muito genérica, né? Muito genérica. Se o você contador tiver sabe o papel... diferenciar um recibo de uma nota fiscal, com certeza. de uma Quando eu falo duplicata, papel, né? são papéis que condizem com a despesa. Uma nota fiscal, um recibo, um boleto. Isso. Com certeza. E aí, como é que funcionava o pagamento lá, no período que o senhor teve lá? Eu só deliberava. O pagamento era feito... Como que é deliberar? Assinava um documento dizendo... Alguém preenchia mandava para o senhor assinava? Isso. O senhor que assinava cheques também, se tivesse que pagar? Não o senhor chegou a assinar cheques? Não me recordo. Retiradas, o senhor lembra de ter autorizado retiradas em espécie para fazer pagamento de algo? Não me recordo. O senhor foi nomeado lá? Sim. Quem que era o presidente, o senhor lembra? Rubens Espíndola. Rubens Espíndola. Ele que nomeou o senhor ou foi alguém que indicou o senhor lá? Foi o próprio presidente. Foi ele mesmo. E essa questão do seguro, o senhor se lembra de ter pago algo do seguro lá? Não me recordo. Não lembro, infelizmente. Se tiver algum documento que eu possa ter acesso, eu posso dizer se eu, na época, se eu assinei, se não assinei, se eu lembro ou não. De cabeça, infelizmente. Gostaria de poder colaborar mais. Tá, por enquanto é só. Assumindo inteiramente a DOC aqui. Tá, senhor, o diretor financeiro acompanhava os pagamentos? O senhor tem conhecimento? Acompanhava, o que quer dizer acompanhava? Se ele ia até o banco fazer o pagamento? Até o banco, ou a liberação, a solicitação? Não, a liberação sim. Foi o que eu acabei de dizer, deliberava sobre o que pagava ou não, dava o ok para pagamento ou não. O diretor financeiro, ele pedia o comprovante desses pagamentos? Não. Não solicitava? Não, que eu me lembre, não. O senhor tinha decisão sobre o que era pago ou não? O senhor podia dizer, isso aqui eu não vou pagar, ou isso aqui paga, não paga aquilo. O senhor tinha esse poder de decisão lá? Eu não lembro se isso era sozinho ou tinha que ser solidário aos demais órgãos da diretoria. Se vinha só uma assinatura, precisava de mais assinaturas. Eu não vou saber com precisão. Mais alguma pergunta? Então a gente agradece. O senhor gostaria de concluir alguma coisa? Não, estou à disposição. Vim aqui para poder colaborar no que puder. Infelizmente, como disse,
É muito tempo que aconteceu e por pouco tempo, então não lembro. Tá? A gente agradece, presidente, de todos. A gente vai suspender por alguns minutos, às 16 horas e 16 minutos. Então, o senhor está dispensado. Obrigado. Está suspenso por alguns minutos a comissão. Boa tarde, senhoras e senhores. Reaberto os trabalhos aqui dessa comissão. Quero agora, uma vez que foi já encerrado aqui os depoimentos, né, dos convidados para estar realmente aqui nesta tarde, quero agora compartilhar com os membros da SEI referente ao ofício, né, que nós recebemos aí da Coab, pedindo a delação, ou seja, um prazo de mais 15 dias para o envio dos documentos. E eu quero pedir ao vereador Marcos que faça o ofício. Essa comissão encaminhou para a companhia solicitando quais documentos. E esses documentos, sem estar aqui na comissão, a gente precisamos deliberar de que forma realmente que nós vamos dar procedimento, principalmente os trabalhos precisam continuar, nós temos aí oitiva realmente a realizar, e nós precisamos definir para que a falta desse documento realmente venha, de uma certa forma, até deixar aí meio comprometedor realmente as nossas ações. O que vocês acham? Sim, senhor presidente, é uma questão de ordem. Antes de nós adentrarmos, foi feita algumas solicitações de oitivas, tendo em vista o curto prazo que essa comissão tem. Eu gostaria, nesse momento, para que nesse momento não seja ouvido nem o senhor Arnaldo Ribeiro e nem a senhora Rosana Poli, tendo em vista as deliberações encaminhadas. Aí, posteriormente, a gente pode liberar, mas nesse momento agora não vejo a necessidade. Não podemos liberar, e concordo com Vossa Excelência que esse prazo de 15 dias também de documentos aqui, nós estamos baseados naquilo que nós somos limitados à imprensa e aquilo que foi encaminhado pelo Ministério Público. Não há nenhum documento oficial que nós estamos trabalhando tendo em vista essa delação de prazo. Uma vez que a própria direção da companhia tem nos colocado que alguns documentos o Ministério Público tem levado todos, né? Praticamente não tem ficado nem cópias. E para nós, realmente, para os nossos trabalhos aqui, esses documentos têm uma importância, porque na falta deles, deixa realmente os trabalhos realmente dessa comissão de uma certa forma comprometido. Em relação às oitivas, vereador, nós já temos aqui os nomes, né, da próxima oitiva, que será no próximo dia 6. Tá? Eu gostaria de estar deixando também claro que o prefeito Clodoaldo Gazeta, ele é convocado, não é convidado. O ex-prefeito Rodrigo Agostinho é convidado. Também o ex-prefeito Tuga Gerando também é convidado. Nós temos aí os presidentes e diretores da companhia: Edson Bassa Gasparini Júnior, Francisco Jair Gonçalves Vela, Mário Ioque Caimote, Paulo Sérgio Gobi, Milton Carlos Gimael Garcia. Para o dia 6, né? Para o dia 6. Nós podemos também, senhor presidente, com a questão de prazo, para o dia 10, deliberar, portanto, alguma oitiva. Eu gostaria de propor para que seja oficializado a Caixa Econômica Federal, para que a Caixa Seguro fosse convidada para depor aqui na comissão no dia 10. Eu vou pedir o apoio legislativo que possa tomar ciência e fazer realmente o ofício para que realmente faça o convite à superintendência da Caixa. Uma questão. Ok? Ela está rolada para ser do dia 10. Tem mais alguma coisa, senhores? Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria também que fosse convidado para depor, contribuir com os trabalhos aqui, as empresas de seguros que foram contratadas também pela companhia, eu não me lembro o nome. LR. Isso, não. As seguradoras também que foram contratadas também, e mais as empresas que fizeram a auditoria também dentro da companhia, para que fosse estendido convites para o dia 10 também. Deferido.
Eu passo depois. Em relação, a gente já tinha conversado anteriormente sobre também o chamamento dos representantes das construtoras, que no decorrer aí dessas oitivas, né? Mas isso realmente depois do dia 10, que a gente vai para definindo a data, realmente para eles poderem estar vindo aqui. Bom, mais alguma coisa, senhores? Eu quero agradecer a todos, vereadores, pela participação, colaboradores aqui, sendo colaborado e participado pela consultoria jurídica dessa casa, consultoria financeira, apoio legislativo, TV Câmara, jornalista presente, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor.